Começamos o sacramento da Eucaristia. Nós vimos a Eucaristia enquanto sacramento e veremos agora a Eucaristia enquanto sacrifício. Quer dizer, nós falaremos sobre o santo sacrifício da missa, algo importantíssimo na doutrina católica. Vocês veem que muita gente reage. O motivo, muitas vezes, do combate pela fé católica contra os erros modernistas, a ocasião inicial, muitas vezes, é a Santa Missa. Eles começam a ver os erros, os absurdos na Santa Missa e reagem. Só que, muitas vezes, essa reação não tem consistência. E não tem consistência porque ela não é doutrinária. Ela é mais baseada em impressões do que em doutrina. Pode pôr as cadeiras por aqui, não tem problema. Então, por quê? Justamente, essas pessoas que reagem, elas veem um absurdo na Santa Missa, veem o que o padre faz, veem que o padre celebra de maneira errada, que o padre introduz práticas absurdas, etc, etc. Tudo isso é verdade. Mas se você perguntar a ela o que é a Santa Missa, muitos não sabem. Não tem, às vezes, a menor ideia, ou tem uma ideia muito vaga. Então, é importante nós estudarmos o catecismo, aqui tem um capítulo 5 só sobre o santo sacrifício da missa. É preciso estudar, memorizar, aprender. Porque quando a gente aprende, a nossa reação se torna mais consistente. Ela não fica só nas impressões, mas tem a doutrina como base. Então, quando você encontra outro padre que é mais arrumadinho, digamos assim, e que celebra a missa mais. Mas você vê que o rito é errado, ponto final. Você tem base para reagir. É o que muitos não têm. E por isso muitos desfalecem no combate. Muitos, depois de algum tempo, começam a voltar atrás, começam a tentar meio de caminho, acordo, etc, etc. Por causa disso. Muitas vezes é por causa disso. Citação de Santo Afonso de Ligório. O homem não pode realizar uma ação mais santa, maior, mais sublime do que celebrar uma missa, sobre a cujo respeito, sobre a qual o Concílio de Trento diz, citação do Concílio de Trento, nós devemos confessar que nenhuma outra obra pode realizar-se tão santa e tão divina como este formidável mistério. Deus mesmo não pode fazer uma ação para ser realizada que seja mais santa e maior do que a celebração da missa. Santo Afonso de Ligório, um livro chamado A Santa Missa dele. Então, a citação do santo, e ele cita o Concílio de Trento, dizendo que nem Deus poderia inventar uma ação maior do que celebrar a Santa Missa. É a maior coisa que existe na face da terra. O sacrifício de um Deus. E o homem não pode realizar nenhuma ação mais santa do que essa. Então, começamos agora. Pergunta de número 649. Deve considerar-se a Eucaristia só como sacramento? Resposta. A Eucaristia não é somente um sacramento, é também o sacrifício permanente da nova lei, que Jesus Cristo deixou à Igreja para ser oferecido pelas mãos dos seus sacerdotes. Em que consiste em geral o sacrifício? O sacrifício, em geral, consiste em oferecer a Deus uma coisa sensível e destruí-la de alguma maneira, para reconhecer o supremo domínio que ele tem sobre nós e sobre todas as coisas. Então, sacrifício geral é isso, é você destruir alguma coisa, oferecer a Deus e destruir essa coisa, para reconhecer o supremo domínio de Deus sobre nós. Então, se eu ofereço um pão, seja lá o que for, um pão, um animal, etc., eu ofereço a Deus.
Mas se eu pego esse animal, depois eu pego para mim e levo, bom, isso aí está meio fraco, né? Parece uma brincadeira. Eu ofereço esse pão a Deus, eu pego o pão e como pão. Mas se você destrói, você se privou daquilo. Não é? Você se privou. Você tinha um vitelo, um macho de um boi, né? Algo que tem valor. E você se privou daquilo ali. Então você ofereceu a Deus e se privou. Você entregou a Deus aquilo ali. Você está reconhecendo o domínio que Ele tem sobre nós. Porque Deus é Deus e tem o domínio sobre a criação. Ele é o dono dos bois, dos pães, do vinho, seja lá do que for. E quando eu faço isso, estou me privando, estou entregando a Deus aquilo e estou reconhecendo aquilo. Põe um peso aí, tem um peso aqui. Como se chama este sacrifício da nova lei? Este sacrifício da nova lei se chama a Santa Missa. Que é então a Santa Missa? Pergunta de número 652. Atenção, a definição da Santa Missa. Isso deve ser gravado por nós. A Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies do pão e do vinho, em memória do sacrifício da cruz. É, justamente, do corpo e do sangue de Jesus Cristo, sob as espécies do pão e do vinho. Daí a necessidade da presença real. Se você perde a noção de presença real, você perde a noção de sacrifício. Em memória do sacrifício da cruz. Pergunta de número 653. É o sacrifício da missa o mesmo que o da cruz? Pergunta importantíssima essa. O sacrifício da missa é substancialmente o mesmo que o da cruz. Porque o mesmo Jesus Cristo que se ofereceu sobre a cruz é que se oferece pelas mãos dos sacerdotes e seus ministros sobre os nossos altares. Mas quanto ao modo por que é oferecido, o sacrifício da missa difere do sacrifício da cruz, conservando todavia a relação mais íntima e essencial com ele. Que diferença, pois, e que relação há entre o sacrifício da missa e o sacrifício da cruz? Diferença e relação. A diferença é a seguinte, que Jesus Cristo sobre a cruz se ofereceu derramando o seu sangue e merecendo para nós. Ao passo que sobre os altares ele se sacrifica sem derramamento de sangue e nos aplica os frutos de sua paixão e morte. Primeiro, então veremos essas duas perguntas explicar um pouco aqui, né? O sacrifício da missa é o mesmo que o da cruz? Por que essa pergunta é tão importante? Porque justamente a principal objeção do protestantismo é essa, para negar a Santa Missa. Os protestantes, como todos sabem, não têm Santa Missa. Lutero dizia que era uma blasfêmia. Ele tinha ódio da Santa Missa. E ele dizia, e a razão principal era essa, porque para ele o sacrifício da missa era diferente do sacrifício da cruz. Ora, se o sacrifício da cruz pagou tudo pelos nossos pecados, então, se você acrescenta um outro sacrifício, é pecaminoso. É uma blasfêmia. Se você acrescenta um outro sacrifício, esse sacrifício é uma negação, passa a ser uma negação do sacrifício da cruz. Passa a ser uma blasfêmia. Por isso ele negava o sacrifício da cruz. Ou o sacrifício da missa, perdão. Porque para ele eram dois sacrifícios diferentes. Então é importantíssimo afirmar essa identidade substancial. Agora, o que é que quer dizer substância? Nós, qualquer um de nós, né? Qualquer um aí dos alunos, né? E pode refletir. Então, Carlos, Paulo, Ingo, etc., todos nós nascemos pequenininhos, crescemos, nos tornamos adolescentes, depois jovens, depois meia idade. Ninguém está velho ainda aqui, mas
Já ninguém mais é novinho, né? Então, nós passamos por diversas modificações no correr dos anos. No entanto, algo permaneceu mesmo em nós. O mesmo fulano de tal tinha 1 ano de idade, era um menininho. O mesmo era um rapaz com 15 anos, 14, depois um jovem com 20 anos, e agora já na base dos 40, sei lá, já vai. É o mesmo. Mas houve mudança, evidentemente. Basta pegar um retrato e olhar, você vê a mudança. Então, o que mudou é o acidente. O que permanece o mesmo é a substância. Para explicar de maneira bem simples. Estão entendendo? Sim, permanece. Ele é o que é ali. Certo? Agora, substância é o que está por debaixo. Substária. Então, acima da substância são os acidentes, as coisas que mudam. Então, nosso corpo vai mudando, essa aparência, etc. Tudo isso vai mudando. Mas a gente permanece o mesmo. Substancialmente. Então, o sacrifício da missa é o mesmo que o sacrifício da cruz, substancialmente. Mas há diferenças. É o mesmo sacrifício, mas há coisas diferentes. Então, as diferenças são, como está aqui, é que o sacrifício da cruz foi cruento, com derramamentos de sangue. Enquanto que o sacrifício da missa é incruento, não há derramamentos de sangue. Além disso, há uma relação. No sacrifício da Santa Missa, no sacrifício da cruz, perdão, ele mereceu por nós. No sacrifício da missa, nosso Senhor não merece por nós, mas aplica os merecimentos do sacrifício da cruz. Estão entendendo? Porque como é o mesmo sacrifício, ali ele vai aplicar a nós. Ele não vai merecer, ele já mereceu na cruz, mas vai aplicar os merecimentos a nós. É como um remédio. O remédio está ali, mas você tem que tomar o remédio. Comparando. O remédio é o sacrifício da cruz. O tomar o remédio é o sacrifício da missa. Não vai servir de nada o remédio se ele ficar aqui e você não tomar. E tem a célebre história do Churchill, que estava doente lá na Segunda Guerra Mundial e mandou chamar o Fleming, que era amigo dele de infância e que tinha inventado a penicilina. A penicilina ainda estava em testes. O Fleming tinha inventado, estava usando, mas ainda era uma coisa duvidosa. O Churchill estava morrendo. Mas ele disse, olha, chame o Fleming para me dar esse remédio, que ou eu morro logo ou eu me salvo aqui, que eu estou morrendo aqui com um problema que estava lá, sei lá o que, de infecção naquele tempo. E estava na guerra, né? Então foram buscar, eu não sei se foi ele que foi para o Fleming, acho que foi o Fleming que foi trazido de avião no meio da guerra, da Inglaterra até onde ele estava, o Churchill, com a penicilina para aplicar. Não, me dê esse negócio para ver se eu melhoro. Aí ele tomou e melhorou. Quer dizer, ele fez todo aquele esforço, naquela época não era, estava ainda em testes, né? Fez todo aquele esforço justamente para aplicar o remédio. O remédio estava ali, mas se não aplicasse ele ia morrer ali, não adiantava. Então, comparando, a Santa Missa o sacrifício da cruz é o remédio, mas precisa ser aplicado. Aplicado de geração em geração. Daí porque o sacrifício da missa é um sacrifício permanente até o fim do mundo. Porque é ele que vai aplicar os frutos do sacrifício da cruz. Se não aplicar, não adianta. Ou então a gente vai cair na salvação automática. Você tem o sacrifício da cruz, salvou todo mundo, acabou a história. A gente pode fazer o que quiser, não tem problema. Está salvo. É por isso que o protestante gosta de dizer, eu estou salvo, eu creio, eu estou salvo, acabou a história. Não vai fazer mais nada, não vai mudar de vida não, é? Aí fica aquele negócio, parou de fumar, parou de beber, mas tem que mudar a vida, como é isso? E a graça de Deus tem que ser aplicada, ela é aplicada pelo santo sacrifício da missa. Que outra relação tem o sacrifício da missa com o da cruz? A outra relação é a seguinte, é que o sacrifício da missa representa de modo sensível o derramamento de sangue de Jesus na cruz. Porque em virtude das palavras da consagração, só o corpo de Nosso Senhor se torna presente debaixo das espécies de pão.
e debaixo das espécies de vinho, só o seu sangue. Entretanto, pela concomitância natural e pela união hipostática, está presente debaixo de cada uma das espécies Jesus Cristo todo inteiro, vivo e verdadeiro. Quer dizer, quando o padre consagra a hóstia, o que está ali é o corpo de nosso Salvador, se torna presente. Ora, pela concomitância natural, se está o corpo, está também o sangue. É o corpo vivo, tem que estar o sangue. E por causa da união hipostática, esse nome é um pouco complicado, o que é isso? É a união da natureza divina e da natureza humana na pessoa do Verbo. Segunda pessoa da Santíssima Trindade, Verbo. Então, se está ali a natureza humana de nosso Senhor, o corpo de nosso Senhor, unido ao sangue, pela concomitância natural, por causa da união hipostática, também a divindade estará ali. Estão entendendo? Então, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor estão ali. Mas a consagração como tal visa que a hóstia se transforme, se transubstancie no corpo de nosso Senhor e o vinho no sangue de nosso Senhor. E essa separação, corpo e sangue, é o quê? A morte. Representa justamente a morte de nosso Senhor. Não é porventura, pergunta de número 656, não é porventura o sacrifício da cruz o único sacrifício da nova lei? Uma objeção. Resposta: o sacrifício da cruz é o único sacrifício da nova lei, porquanto por ele nosso Senhor aplacou a justiça divina, adquiriu todos os merecimentos necessários para nos salvar e assim consumou da sua parte a nossa redenção. São estes merecimentos que ele nos aplica pelos meios que instituiu na sua igreja, entre os quais está o santo sacrifício da missa. Então, nosso Senhor mereceu tudo ali. Todo o cabedal de graças para nos salvar foi obtido no sacrifício da cruz. Só que está ali, e aí? A gente está salvo, não tem mais nada? Tem que aplicar. Então, essa aplicação se faz no correr da história, de geração em geração. E se utiliza o quê? Os sacramentos. Bom, se fosse assim, não precisava também batizar. Veja só, o protestante em geral batiza, né? Mas para quem batizar? Se já foi salvo, para quem batizar? Não precisa. Qualquer um estava salvo. Não precisava nem crer em Nosso Senhor, a rigor. Já pagou. Não precisa nem mais. Não precisa nada. Mas esses modernistas aí da Igreja Católica, esses modernistas aí que estão na igreja destruindo, eles têm essa ideia. João Paulo II tinha algo semelhante a isso. Confundir a redenção subjetiva com a redenção objetiva. Então, o nosso Senhor se uniu de algum modo a todo ser humano. Todo ser humano, de algum modo, que negócio é esse? Clarifica as coisas. É verdade, o nosso Senhor pagou por todos. Mesmo pelo pagão ali, ele pagou também. Por todos eles. Mas é preciso que seja aplicado. Se não for aplicado, não adianta, ele morre ali. Que nem a doença do Churchill. Se não fosse aplicado, ele morria. É bom ter bem isso em mente, para responder aos protestantes, às objeções. Porque a rigor não precisava nem crer em Nosso Senhor. Se ele já pagou, está pago, mano. Acabou a história. Para que sacramento? Eles rejeitam sacramentos, mas aceitam outros. Com que critério? Porque está na Bíblia? Seja lógico. Se Nosso Senhor pagou tudo, não precisa aplicar nada, então acabou a história. Mas se precisa aplicar, então precisa também a Santa Missa. Sim, mas justamente, o que eu quero dizer é que é contraditório. Na medida em que, se há necessidade de aplicação, então passa a ver, você vê todos os sacramentos acabam tomando sentido nisso. São aplicações das graças de Deus merecidas na cruz. Mas se não há necessidade de aplicação, então não precisa nada também, não precisa batismo também. Por que eles conservam o batismo? Conservam o batismo. É o quê? Então eles dizem que é só uma simbologia vaga, não precisa, não causa salvação? Bom, então para que aquilo? E para que o próprio ato de fé também? Se ele, Nosso Senhor pagou, então o próprio ato de fé é uma espécie de aplicação daqueles méritos. Mas para que aplicar, se Nosso Senhor mereceu tudo?
Então, para que fins se oferece o santo sacrifício da missa? Pergunta de número 657. Os fins são, primeiro, oferece-se a Deus o santo sacrifício da missa para 4 fins. Primeiro, para honrá-lo como convém, e sob este ponto de vista o sacrifício é latrêutico. A gente vai explicar depois aí o esquema. Segundo, para lhe dar graças pelos seus benefícios, e sob este ponto de vista o sacrifício é eucarístico. Terceiro, para aplacá-lo, dar-lhe a devida satisfação pelos nossos pecados e sufragar as almas do purgatório. E sobre este ponto de vista o sacrifício é propiciatório. Para alcançar todas as graças, quarta finalidade, para alcançar todas as graças que nos são necessárias, e sob este ponto de vista o sacrifício é impetratório. Pergunta de número 658. Quem oferece a Deus o sacrifício da Santa Missa? Quem é que oferece? Atenção, não é o padre, primeiramente. Primeiramente é Nosso Senhor. O primeiro e principal oferente do santo sacrifício da missa é Jesus Cristo. E o sacerdote é o ministro que, em nome de Jesus Cristo, oferece este sacrifício ao Eterno Padre. Pergunta de número 659. Quem instituiu o santo sacrifício da missa? Foi o próprio Jesus Cristo, quando instituiu o sacramento da Eucaristia, diz que fosse ele feito em memória da sua paixão. Em memória da paixão é feito este sacrifício. E ele disse aos seus apóstolos: fazer isto em memória de mim. Fazer isto. Isso devia ser feito no correr dos séculos. E essa memória não é só a memória de lembrar, mas tornar presente de novo. A quem se oferece o santo sacrifício da missa? Se oferece só a Deus. Mas se a Santa Missa se oferece só a Deus, por que se celebram tantas missas em honra da Santíssima Virgem, dos santos, etc, etc? Uma boa objeção. Pessoas às vezes confundem isso. Ah, está oferecendo a missa a Nossa Senhora, a São José, etc. Não, não é isso. A missa celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos santos é sempre um sacrifício oferecido só a Deus. Disse, porém, celebrada em honra da Santíssima Virgem e dos santos, para louvar a Deus neles pelos dons que Ele concedeu e para alcançar pela intercessão deles em maior abundância, as graças de que necessitamos. Então, não se oferece o sacrifício a Nossa Senhora. Não se oferece sacrifício a um santo. Os santos não são deuses. Mas você honra neles as graças que Deus fez neles. E honrando assim, você pode alcançar a intercessão deles em nosso favor. Porque Nosso Senhor é quem dá todas as graças, é o autor de todas as graças, mas Ele ligou, porque Ele quis, a concessão dessas graças a causas segundas, como Ele faz na criação. Nosso Senhor podia, com a sua própria luz, iluminar esse dia, mas não, ele criou o sol para isso. Está aí o sol iluminando o dia de hoje. Por quê? Ele precisa do sol? Não. Mas ele quis assim, paciência. Basta constatar, acabou a história. Vai perguntar a Deus por que fez assim? Então, assim ele quis. Causas segundas. A causa primeira da claridade do sol é Deus. Mas existe a causa segunda, que é o quê? O sol, que emite luz por si próprio. Bom, assim também na ordem sobrenatural, porque a ordem sobrenatural se adapta em grande parte à ordem natural, também para dar suas graças, Nosso Senhor quis se servir dos santos. Claro que Ele que dá a graça, mas Ele se serve dos santos daí. E não se serviu da Santíssima Virgem para a encarnação, pediu o consentimento dela. Ela podia dizer não. Ela foi livre. Está lá no Evangelho. Essa maneira de se servir dos homens. Claro que Ele escolheu uma pessoa especial para isso. Mas
rigorosamente, ela estava livre, ela não foi obrigada, ninguém obrigou. Ninguém obrigou. Então, nosso Senhor se serviu de um intermediário. E que intermediário? Para a encarnação, brincadeira é isso? Assim também para as graças que nos são concedidas, nos são aplicadas no correr de nossas vidas, nosso Senhor se serve de intermediários. Então, a missa, o sacrifício é oferecido a Deus, mas se honra a um santo. Porque as graças que o santo recebeu, extraordinárias, são graças de Deus, não são graças dele. É como se os santos fossem planetas. Vocês já olharam o céu, né, para ver os planetas, né? E tem até atualmente tem uma conjunção interessante de planetas. Parece que é Júpiter e Vênus. Eu tenho um telescópio aqui, eu já olhava, eu já vi até as luas de Júpiter, dá para ver. Então, qual é a diferença do planeta para uma estrela? Vocês sabem? Você olha no céu, quando vê uma coisa assim, é uma estrela. É um sol, né, que está ali. Né? Tá. Mas quando você vê aquela luz parada, é um planeta. Porque o planeta recebe e reflete a luz do sol ou de uma estrela. Ele não tem luz própria. Assim é o santo. O santo recebe a luz do sol, digamos assim, que é Deus. Reflete aquilo. Mas aquela luz ali é uma luz, meu amigo. E é bonito. E é algo que reflete sobre nós. Assim também, a graça que vem de Deus reflete no santo e vai para nós. E às vezes Deus quer que nós honremos aquele santo para receber aquela graça. Ele quer assim, vontade de Deus. Então, as santas missas oferecidas a Deus são também para honrar os santos e a Santíssima Virgem. Nesse sentido. E com essas missas nós obtemos graças desses santos em proveito da nossa vida espiritual. Então ninguém diga missa oferecida a São José, a Nossa Senhora, não é isso. Em honra de Nossa Senhora, em honra de São José, em honra de Santo Antônio, etc. Quem participa dos frutos da missa? Importantíssimo. Quem participa dos frutos da missa? Toda a igreja participa dos frutos da missa. As graças podem ir para todo mundo. Por uma Santa Missa se pode salvar a vida de um pagão, salvar a alma de um pagão, converter um pagão. A gente não sabe, mas Nosso Senhor se serve. E Nosso Senhor liga a misericórdia deles à Santa Missa, porque é lá onde as graças estão, ali principalmente. O maior cabedal de graças é na Santa Missa. E se a Santa Missa deixasse de ser celebrada, o mundo ruía abaixo. Que aí ninguém mais ia segurar a cólera de Deus. Porque é o meio habitual, é o meio privilegiado para isso. Nosso Senhor ainda permite que ainda haja a missa tradicional, a missa que agrada a Deus, aqui e ali, apesar de tudo. E a gente entende assim também a raiva do demônio de acabar com a Santa Missa. Nos anos 70, a missa tradicional foi perseguida mesmo. Eles queriam acabar. Hoje a gente não entende muito isso, porque a nossa geração, eles já viram que não deu para acabar, então eles procuram absorver, desnaturar. Olha o que está acontecendo com a Fraternidade de São Pio X. Eles ainda celebram a missa tradicional, é verdade. Mas já o superior da Fraternidade deu entrevista, falaram a ele da ideia do cardeal Sará, esses cardeais que aparecem de vez em quando aí, vira conservador, aparece, todo mundo elogiando. E o cardeal dizendo, uma coisa boa seria colocar o ofertório da missa tradicional na missa nova, ou seja, fazer mistura. E aí o superior dizendo, não, dentro dessa perspectiva da restauração da igreja, é uma coisa boa, tal. Ou seja, está aprovando um rito bastardo. Ele fala isso, pai, está demonstrando que tem alguma coisa errada no ofertório da missa nova, né? Eles falam isso, eles estão demonstrando que tem algo. Espera aí, você pode desconfiar disso aí, Ingo. Se esse cardeal, como é que esses cardeais aí, que antes estavam no meio da igreja, de uma hora para outra aparece só para entrar em conversação com o pessoal da tradição, tudo, fique com de olho vivo. É muito estranho isso. Subiu. Agora,
aparece outro cardeal, benévolo, tudo. Desconfiado. Olho vivo, desconfiado. E com essas ideias de misturar. Fazer um terceiro rito. Não é remendando que você vai curar câncer. Você não cura um câncer com esparadrapo. Certo? Não é assim. Está ali a missa de São Pio V, canonizada por São Pio V. Tá bom, é esse aí. E com a doutrina, claro. Evidentemente, né? Então, toda a igreja participa dos frutos da missa, mas particularmente, primeiro, o sacerdote e os que assistem à missa, os quais se consideram unidos ao sacerdote. Então, se você assiste a uma missa, você participa mais dos frutos da missa do que outro que está fora. Quanto mais você se unir às intenções do sacerdote, mais você participa dos frutos do sacrifício. Uma missa é um tesouro, não é só a missa dominical, não. Você pode assistir mais, é melhor. Quanto mais você assiste, mais você consegue. Isso é automático. Se você assiste, teve aquela atenção, mesmo que você só rezou o texto durante a missa, mas você se uniu às intenções do sacerdote, você recebe as graças. Ah, não entendi nada, é tudo em latim. Por acaso a missa é um comício? Não é. A missa é um culto público. Você pode pegar o missal e entender, não tem problema, mas isso não é necessário. E a disciplina dos modernistas, né, padre? A modernista católica aí é justamente essa conclusão que você está dando aí. Eles sempre falam isso, né? No fundo é uma visão protestante, porque justamente o protestante dá a importância única à palavra. E o que é que fizeram agora com a missa nova? Você tinha antemissa, você tem antemissa e missa. A antemissa até o ofertório. Do ofertório seguinte é a missa. Eles, o que é que eles fizeram? Liturgia da palavra e liturgia do sacrifício, liturgia eucarística. Não é nem sacrificial. Liturgia eucarística. Então, antes é o que? Liturgia da palavra. Você como que coloca as coisas no mesmo plano. Enquanto que os nomes são muito importantes. São importantes. Se você começar a chegar a chamar seu parente que vive junto com outro, fulano, o marido dela, vivem sem casamento, você diz, fulano, o marido dela, você vai acabar considerando como marido mesmo, com o tempo. Sem casamento. Pois é. Você acaba considerando. Então esses nomes, essa mudança de nomes é muito importante. Antes era o quê? Antemissa. O que você está supondo aí? Não é a missa ainda. Vira o vício, né, padre? Vira o vício. Depois é que vem a missa, provavelmente. Mas se você diz liturgia da palavra, liturgia eucarística, ambas são liturgias. São quando você dissolve a diferença. Estão entendendo? A missa provavelmente bíblica, antigamente as pessoas que não eram batizadas não assistiam. Na liturgia primitiva era assim, era mais duro ainda. As pessoas não assistiam. O diácono dava um sinal e as pessoas saíam. Eles não assistiam. Os pagãos não assistiam à missa propriamente dita, certo? Então, o sacerdote e aqueles que assistem à missa ganham graças primeiro que os outros. Depois, segundo lugar, aqueles por quem se aplica a missa, e podem ser tanto vivos como defuntos. Então, se a pessoa dá uma intenção na missa, aquela missa o padre aplica ali, então aquela pessoa receberá de maneira especial aquelas graças. Aí se discute, por exemplo, a pessoa aqui não há muito esse costume, mas na Europa há muito esse costume. A pessoa que encomenda uma missa a um padre, ela paga, né? Tem a espórtula da missa. Vai pagar por uma missa? Sim, porque o padre precisa daquilo para viver, a missa não tem preço. Mas a pessoa paga para pôr a intenção de uma pessoa ali. E o padre só pode receber uma intenção paga em cada missa. Muito importante isso. Né? Sabiam disso? Claro! Já pensou? Um padre famoso aí, celebra a missa, todo mundo quer a intenção dele, ele bota 10, 20 intenções no mesmo dia. Se há R$30 numa missa, ele ganha R$600 numa missa. Já pensou? Vai multiplicar, hein? Já pensou? Estão vendo o perigo aí? E me contaram um caso aí em Salvador. Tinha uns 2 padres estrangeiros aí há muito tempo.
mas já era na nova missa. Eles começaram a fazer isso. Celebrar a missa aí, acumulava, ganhar dinheiro. A missa estava num lugar, num ponto bom, eles começaram a fazer missa com várias intenções, acumulava. Parece que os dois morreram de repente, um negócio assim, um negócio meio triste. Não é brincadeira não. Então ele só pode aceitar uma missa. Então se a espórtula é de, por exemplo, aqui mesmo, é R$30, ele só pode ganhar R$30 por dia. Só, mais nada. Se ele fizer isso, é pecado mortal. Agora ele pode aceitar intenções de todo mundo. Nada impede. Alguém, a missa pelo meu avô que morreu, ele celebra. Agora aí vem a questão. A intenção paga vale mais do que a outra? Está entendendo? É uma questão, se discute isso. Eu acho, minha opinião minha, em princípio sim, vale mais. Por quê? Porque quando você dá, não é o dinheiro o valor do dinheiro, mas quando você dá um dinheiro, aquilo você está lhe custando. Então isso, nosso Senhor está olhando. Pessoas que encomendam, por exemplo, uma gregoriana, por um parente seu. Uma gregoriana são R$900, né? Aqui no mosteiro. Na Europa é mais caro ainda. Quer dizer, e você tem lá, sobretudo na Europa, missas que os padres não dão conta. As pessoas pedem para eles celebrar, gregorianas, etc. Eles têm esse costume. Então isso o Senhor olha. Claro que é uma espécie de sacrifício que você dá. Você está dando aquele recurso para celebrar a missa. A igreja estabeleceu como regra justamente para evitar da parte do sacerdote a tentação. Ele só pode receber por uma espórtula por missa. Só uma. Então ele mantém um recurso que não vai subir muito, porque só uma vez por dia acabou a história. Então a igreja equilibrou as coisas, mas realmente ela quis ficar justamente no equilíbrio, que deu um certo sustento ao padre, honesto, modesto, né? Mas ao mesmo tempo eduque o fiel. E por isso eu acho que uma missa, quando a pessoa dá a espórtula, aquela intenção é privilegiada. A pessoa recebe, a pessoa por quem se reza a missa receberá mais graças. Opinião minha, eu acho. Bem, eu fiz os esquemas aí para completar aqui o ensinamento dessa primeira parte. Depois a gente vai passar ao modo de assistir a missa. Então você tem aqui o culto pode ser privado ou público. Aí eu coloquei aqui a diferença. Público é diferente de em público. Por quê? Porque o culto público é um culto oficial. São dois cultos principais da igreja que são o culto público. A Santa Missa e o ofício divino. Um padre ou irmão de voto perpétuo de uma ordem religiosa, que pega um breviário no cantinho dele para rezar o breviário, ele está fazendo culto público ou privado? Público. Exatamente, porque aqui ele está fazendo em privado, mas ele está fazendo culto público, porque ele está fazendo culto oficial da igreja. Está entendendo? Agora, alguém que vai rezar o terço aqui na igreja, com 100 pessoas, ele reza o terço. Ele está fazendo culto público ou privado? Privado. Estão entendendo? Porque o Santo Rosário não é um culto oficial. É um culto privado. Agora, ele está fazendo culto privado em público. Estão entendendo a distinção? Então, em público não é a mesma coisa que culto público. Um culto público pode ser em público, mas também um culto privado pode ser em público. A diferença aqui não é se tem gente ou se não tem gente. A diferença é oficial e não oficial. Estão entendendo? Hã? Padre, não tem questão de pronunciar também? Pronunciar o quê? Não, porque justamente no breviário se diz que a pessoa, o padre deve pelo menos pronunciar labialiter. E por isso você vê muito padre assim, não pode ser só interior. Tem que ter algo de exterior, mas não é necessário que haja multidão. Ele pode rezar só. Rosário não é público. Rosário não é preciso. Já o rosário não é preciso. Só pode rezar o rosário calado. Não tem problema. Porque não é culto público.
Está entendendo? Diferença? Então, o principal culto público, oficial, é o sacrifício. O sacrifício ele pode ser entendido. As partes do sacrifício são a matéria e a forma. A matéria é a vítima, o que é oferecido. A forma é a maneira de oferecer a vítima, certo? Então, você para dividir o sacrifício, você divide por esses dois critérios, ou quanto à matéria, ou quanto à forma. Aí vem esse esquema seguinte aqui, sacrifício. Quanto à matéria, pode ser hóstia, oblação ou libação. Segundo a matéria, segundo a vítima. Está entendendo? Então, o que é? O que é a hóstia? A hóstia é quando o que é oferecido à vítima é um animal. Algo que tem alma. Certo? A oblação é quando se trata de algo inanimado, que não tem alma. Porém é sólido. Se eu ofereço pão, por exemplo, é uma oblação. O pão não tem vida, mas ele é algo sólido. A libação é algo líquido. Daí aquelas libações que os romanos faziam com vinho, que negócio. Era uma espécie de sacrifício, chamado libação. Agora, quanto à forma, ou seja, quanto à maneira de se oferecer, correto? Perdão, aqui. Então você tem o holocausto, a hóstia pelo pecado e a hóstia pacífica. Qual é a diferença? No caso do holocausto, a coisa é queimada completamente. Holocausto vem da palavra grega holos e kaustos, quer dizer, queimar completamente. Então, nesse sacrifício, se queimava a vítima completamente, você perdia tudo, era o chamado holocausto. Esse é o significado de holocausto. Vocês têm aí se espalha por aí essa história do holocausto, né, dos judeus, esse negócio, né? Mas o sentido é esse. Quer dizer, o holocausto aí que eles dizem é que era a tentativa de destruição completa da raça judaica. Certo? Isso é que é o holocausto. Destruir completamente. Você pegar e matar alguns não é holocausto. Correto? É holocausto isso aí. Tem que ser tudo, tem que procurar matar tudo. Então eles dizem isso. Que os nazistas queriam acabar completamente com a raça judaica. Essa é a questão. Então você não pode dizer, pegar um massacre lá que eles fizeram lá, porque fizeram, né? Massacre aqui ali e dizer, isso aí é a prova que eles estavam querendo exterminar a raça judaica. Não. Isso aí é uma prova que eles cometeram um crime de guerra, que queriam exterminar completamente a raça, não é prova. Estão entendendo? Porque o holocausto é isso, é acabar com tudo. Depois nós temos a hóstia pelo pecado. É quando uma parte é queimada e a outra guardada para os ministros do sacrifício. Isso ocorria, por exemplo, no culto dos judeus. Havia o holocausto. Aliás, aqui a divisão é sobretudo baseada no culto judaico, né? O holocausto se queimava completamente, a hóstia pelo pecado. Uma parte ficava com os ministros do sacrifício e a hóstia pacífica. A parte não queimada, há uma parte que é queimada, outra parte é dividida entre os sacerdotes e entre os que deram. Ou seja, o que deu para o sacrifício pega uma parte para ele ainda. Então, percebendo? Então, repetindo, pode ser o holocausto onde tudo é perdido. Hóstia pelo pecado, uma parte é queimada, outra parte fica com os sacerdotes. Hóstia pacífica,
Uma parte é queimada, outra fica com o sacerdote, outra com os que ofereceram, os que deram a vítima. Agora, quando o sacrifício é hóstia, ou seja, é animal, então você tem, ou ele é cruento ou é incruento. Já que é um animal, pode ter derramamento de sangue ou não. Né? E quanto ao fim, a finalidade, que é o critério usado aí no catecismo, né? Os fins do sacrifício, ele pode ser latrêutico, eucarístico, propiciatório e impetratório. O que é isso? Então, já foi explicado. No latrêutico é o sacrifício de adoração. No eucarístico, de dar graças. No propiciatório, de tornar Deus propícios, perdoar nossos pecados. E no impetratório, se pede graças. Se pede. Então, o santo sacrifício da missa tem esses, sendo o sacrifício perfeito, ele cumpre esses 4 fins. Agora, é importante insistir no caráter propiciatório. Por quê? Porque os protestantes admitem, pelo menos os mais conservadores, admitem a palavra sacrifício. Mas eles só admitem o sacrifício enquanto adoração a Deus, dar graças a Deus e pedir graças a Deus. Propiciatório eles não admitem. Porque é justamente nessa propiciação que está a aplicação dos frutos do sacrifício da cruz. Certo? E eles não admitem que no sacrifício da missa se apliquem os frutos, os méritos do sacrifício da cruz. Então aí é que é a dificuldade principal com os protestantes, mesmo com os conservadores. Porque hoje não sabe nem mais nada, não tem mais sacrifício nenhum. Mas aqueles luteranos, calvinistas, eles ainda admitem uma certa forma, já que sacrifício tem um sentido próprio, mas tem um sentido meio derivado de fazer uma renúncia, isso, aquilo. Há uma margem, está entendendo? Para ambiguidades. A ambiguidade desaparece justamente aqui, quando você coloca sacrifício propiciatório. E aí, recordo a vocês aquele escândalo ocorrido quando a nova missa foi criada por Paulo VI em 1969. Publicaram novos órgãos missa e fizeram a introdução explicativa desses novos órgãos. Nessa introdução, a primeira edição, se fez uma descrição, uma definição da Santa Missa. E essa definição era completamente protestante. O texto todo era protestante. Aí isso causou uma reação muito grande. Naquela época, 1969, apesar de ser depois do concílio, mas ainda havia muita gente católica ainda, houve uma reação muito grande. Então Paulo VI viu e modificou o texto. Foi inédito isso. A igreja publicar um documento e mudar o documento completamente. A coisa foi tão escandalosa que eles tiveram que dar para trás e modificar. Aí o que é que eles fizeram? Sempre aquela história da marcha da revolução. A valsa de Lenin, já expliquei a vocês. Avança 2, recua 1. Quando recua, o pessoal, restaurou nada, rapaz. Se você avançou 2, recua 1, você avançou 1. Aí depois, avança 2, recua 1. Pronto, já está no ponto que queria chegar. É isso. Revolução é assim. Então, o que é que eles fizeram? Eles reformaram o texto da introdução. E o que é que eles fizeram? Porque na introdução anterior não havia a palavra sacrifício. Você imagina você fazer um texto sobre a Santa Missa e não colocar a palavra sacrifício, meu amigo. Protestantismo puro. Aí nessa modificação que eles fizeram depois, eles colocaram várias vezes a palavra sacrifício. Muito bem. Restaurou, né? Mas só que eles colocaram sacrifício, mas não colocaram nenhuma vez a palavra sacrifício propiciatório. Pode olhar o texto que está atual. Não tem a palavra sacrifício propiciatório. Eles falam disso, falam daquilo, vai lá, vai cá, mas não colocam sacrifício propiciatório. Justamente porque a diferença é aí, não é exatamente na palavra sacrifício. A diferença mais forte, mais profunda, é propiciatório. Porque os protestantes poderiam até aceitar sacrifício,
louvor, eucaristia, sei lá o quê, mas propiciatório ainda não. E eles não colocaram. E mais importante do que isso, o texto introdutório era introdutório a quê? Ao rito da Santa Missa, né? Ora, o rito novo não foi modificado. É o mesmo que a gente tem hoje. E até hoje me disseram que em países como a França, eles colocam a introdução antiga, a primeira, a pior de todas, e não a outra remendada. E aí as autoridades deixam. Correto? Justamente isso, quando eu me participando da igreja do auxiliar, infelizmente, né? Me falaram isso, que não tinha uma definição católica. Aí eu fui lá na sacristia, um dia fizeram uma vigília, né? Eu aproveitei, o padre que estava lá. Entrou lá escondido, né? Na sacristia eu peguei o missal dele, fui ver na instrução geral, no número 7, estava a definição. Definição de missa, tá lá. Missa ao ser do Senhor é a Assembleia do Povo de Deus reunido com um ministro aplicando aquilo que Jesus disse. Onde lá está assim, onde um ou mais estiver reunido, ali estarei. Essa aí é a antiga. A primeira, ou seja, eles pegaram uma missal mais antiga ou estão usando já essa que é simplesmente protestante. Isso aí é a definição protestante da Santa Missa. Isso é herético. Está condenado no Concílio de Trento. Isso é herético, simplesmente. Pode dizer, chegar na cara e dizer, é herege isso aí. Heresia. Vocês estão fazendo um culto herético. Está aí. Tá bom? Então, está claro aí, espero que fique claro quanto a isso. A insistir no sacrifício propiciatório. Porque quando vocês vão entre os progressistas, eles não usam mais nisso, nem sacrifício, nem nada. Mas entre os mais conservadores, eles falam de sacrifício, isso, aquilo. Mas a questão é essa, propiciatório. É aí que bate a divisão entre protestantes, mais conservadores, e católicos. E por isso os protestantes disseram que poderiam até celebrar esse rito aí, né? Alguns disseram. Agora, tem algumas pessoas na relação carismática, por aqui em Salvador, para escolher a Melhor Rodrigues, em Salvador, e um ministro de Eucaristia da paróquia São Pedro, na ausência do sacerdote, ele pegou um pão, repetiu todas as palavras do missal e disse que realmente ali era corpo de Cristo para todo mundo comungar Claro, porque na medida em que a heresia está lá, incubada, as consequências vão aparecer em maior ou menor medida. A igreja, a partir desse erro aqui, na Santa Missa, a igreja, se você faz teologia, alguns aprendem, outros não aprendem, a maioria não aprende. Mas a Santa Missa todo mundo vai, vez ou outra vai. Se a missa está alterada, acabou. A heresia vai se espalhando como um sangue envenenado que você injeta na veia, ele vai se espalhando em todo canto e vai matando o corpo, né?